Olá, povo de Deus, bom dia a todos os meus amigos internautas, bom dia aos pastores, pregadores, ministros, bom dia a todos os servos de Deus, bom dia a todos os guerreiros. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui nas minhas mãos. Eu estava meditando aqui, lendo um versículo na Bíblia, onde fala sobre a fé de um homem por nome de Abraão. Abraão foi um homem que teve uma esplêndida, de uma grande fé. Abraão teve uma fé incalculável. Abraão foi um homem que Deus escolheu para ser conhecido como pai de uma grande nação. Abraão recebeu de Deus diretrizes, direções e grandes responsabilidades. Abraão foi um homem que teve que tomar decisões através dos conselhos que Deus deu para ele. Abraão foi um homem que Deus disse para ele que faria dele pai de uma grande nação. Abraão, ele teve uma grande responsabilidade. Abraão, ele é considerado por todos os leitores da Bíblia, por todos os servos de Deus, como pai de uma grande nação. Abraão, ele teve a incumbência, a responsabilidade de ser o guia da sua família. Deus falou com Abraão de uma forma sobrenatural. Deus disse para Abraão sair da casa do seu pai, da terra da sua parentela, e que iria para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Viver pela fé não é para qualquer um. Andar pela fé, fazer a obra de Deus pela fé, pregar pela fé, viajar através da fé, fazer missões, ganhar almas, dirigir igrejas, abrir igrejas, pela fé, não é para qualquer um. É para quem Deus tem negócios. E eu tenho visto, meditado na vida do profeta, do patriarca, do homem conhecido como Abraão, que antes de Deus mudar o seu nome para Abraão, ele era conhecido como Abrão. Abrão morava em uma região onde o seu pai ele era fabricante de ídolos, imagens de esculturas, e Abraão, ele conviveu no meio de uma família patriarcal, no meio de um povo que adorava imagens, que hoje, nos dias atuais, nós chamamos-nos de idólatras. Abraão, ele teve um encontro com Deus. Deus falou com Abraão no capítulo 12 do livro do Gênesis. Vocês aí poderão estar meditando no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. E Deus disse: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai, para uma terra que ainda irei te mostrar. Far-te-ei de ti uma grande nação. Só que o segredo de Deus estava aqui: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. No versículo 3 do capítulo 12 do livro do Gênesis, versículo 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Benditas serão todas as famílias. Deus abençoe Maidson Queiroz, que acabou de entrar. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus abençoe a Maidson, a sua esposa Paula, a todos aí do estado do Ceará, tá bom? Deus abençoe. Deus fez uma promessa para Abraão.
Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Abraão recebeu essa promessa, essa palavra. Abraão acreditou que Deus estava com ele. Abraão tinha certeza que Deus estava com ele. Abraão toma uma atitude, sai da casa do seu pai e parte em direção às terras que Deus falou. Queria mostrar para Abraão. Queridos, Deus não mente, Deus não falha, Deus faz tudo bem feito e perfeito. Deus é aquele que coloca tudo no seu devido lugar. Deus, ele me fez promessas. Deus, ele te fez promessas. Então descanse o teu coração. Descanse a tua alma. Porque tudo que Deus te prometeu, ele vai cumprir. Poderá se passar os anos, os minutos, os meses, mas tudo que Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é com você, Deus está no controle da sua vida. Deus, ele vai cumprir todas as promessas. Deus vai cumprir tudo que ele te prometeu. O tempo de cantar já está chegando na tua vida. Eu sei que nós passaremos por vales, lutas, tribulações, perseguições, calúnias. Mas tudo isso faz parte de um contexto ministerial. Tudo isso faz parte de um conjunto ministerial. Se você está sofrendo hoje, se você está passando por lutas e vales hoje, é sinal de que Deus tem uma grande vitória para te entregar amanhã. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa, da sua família. Assim como Deus guiou os passos de Abraão. Abraão se desprendeu de tudo. Abraão se desprendeu de tudo aquilo que impedia o avanço ministerial, o progresso ministerial, o crescimento espiritual. Deus disse para Abraão: far-te-ei de ti uma grande nação. E Deus cumpriu na vida de Abraão muitas coisas. Assim como Deus irá cumprir na sua vida. Deus, ele não perde a peleja. Deus, ele não perde a batalha. Deus está no controle, descanse o teu coração. Pastor, você pode até dizer: pastor, a minha vida não tem sido fácil, as coisas estão difíceis a cada dia, eu estou passando por lutas e vales, mas eu tenho uma notícia para te dizer: Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Eu estou com uma Bíblia Sagrada nas minhas mãos. A Bíblia possui 1189 capítulos, 31.102 versículos, 66 livros contém nas páginas seletivas da Bíblia. A Bíblia foi escrita em um período de 1600 anos. 40 homens descreveram a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é o manual do cristão. Através desta palavra você obterá sucesso. Através desta palavra você obterá vitórias. Tudo que está escrito nesta palavra vai se cumprir na sua vida. Tenha certeza, tenha fé, tenha calma, porque o tempo de cantar já está chegando. A Bíblia, ela foi escrita por homens. Eu vejo pessoas zombarem da Bíblia como se fosse um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando para os sobreviventes da terra. A Bíblia, ela possui histórias, veracidades. A Bíblia, ela foi narrada e traduzida em vários idiomas: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia
ela hoje possui variedades de traduções, mas a Bíblia é uma só. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o manual de Deus. Para aqueles que querem obter vitórias, queridos, Deus disse para Abraão: far-te-ei de ti uma grande nação. Deus não mente, Deus não falha. Deus não vai falhar com você. Descanse o teu coração. Eu quero dizer para vocês que me ouvem, que Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. O tempo de Deus está chegando na sua vida. A Bíblia Sagrada, ela vai se cumprir. Muitos sinais estão acontecendo no nosso meio. Guerras, rumores, brigas, tribulações, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Isso são os sinais bíblicos que Jesus falou. Jesus vai cumprir, Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Então somente descanse o teu coração. Você hoje pode estar passando por um momento de provação. Você hoje pode estar passando por um momento difícil, financeiro, desempregado. Mas assim como Deus fez promessas para Abraão e cumpriu, Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Deus disse a Abraão: eu far-te-ei de ti uma grande nação. Agora entenda, Abraão já era um homem avançado de idade. Saraí, que depois mudaram o nome para Sara. Saraí significa contenciosa, procuradora de problemas, mulher arrogante, mulher mal amada, mulher iracunda. Sara, que significa princesa. Deus chamou Abrão e Saraí para um grande propósito, para uma grande vitória, para um grande projeto. Você e tua esposa, Deus tem um projeto na sua vida. Deus não une pessoas, Deus une projetos e propósitos. Você que é casado, você que tem uma vida matrimonial, eu quero te dizer que você e a sua esposa serão abençoados, serão moldados, treinados e preparados para uma grande obra que vos espera. Talvez nesta manhã de terça-feira você se levantou sem ânimo, com vontade de parar, com vontade de estacionar. Quem sabe você se levantou nesta terça-feira com vontade de dar um basta, com vontade de parar. Mas Deus tem um grande projeto na tua vida. Todos os casais, todo casal, ele tem os seus arranhões, tem as suas brigazinhas, tem as suas indiferenças. Mas eu quero te dizer que Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus disse para Abraão, biblicamente falando, Deus disse para Abraão: saia da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que ainda eu irei te mostrar. E isso, o nosso irmão Francinei, ele digitou: toda mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Saraí, ela era uma mulher sábia, mas houve um momento no ministério de Abraão, na trajetória de Abraão, que Sara deixou-se ser levada pelas emoções. Homem de Deus, mulher de Deus, não anda pela emoção, anda na unção, na direção, na razão. Deus disse para Abraão: eu te levarei, eu te mostrarei. Fazer a obra de Deus é andar pela fé.
pastor Alailson Amorim, tenho vivido por este Brasil, pregando o evangelho. Quando Deus me chamou para fazer a sua obra, eu estava em Maceió, no estado de Alagoas. Deus se encontrou comigo naquele estado. Deus falou ao meu coração. Deus usou uma irmã bem magrinha, por nome de Neide. Pregou para mim, eu aceitei Jesus. Depois eu conheci um pastor por nome de Pastor Célio, que ele não tem cabelo, ele é careca. Ou ele corta o cabelo, ou é de nascença. Eu não sei, que eu nunca perguntei, porque nós fomos chamados para observar a nossa vida, não se incomodar com a vida do próximo. Pastor Célio pregou para mim, ele dizia: meu filho, você será um grande líder, você será um pregador, você viajará pelo Brasil afora. Irmãos, eu não acreditei, porque eu estava naquele momento de brinco, cabelão, usando drogas. Eu tenho uma marca no meu corpo. Eu vim de baixo, eu não vim de cima, eu vim da bagaceira. Deus me chamou para uma grande obra. E o pastor Célio, ele pregando para mim, eu disse: Senhor, eu não acredito nas suas palavras. Só que os dias foram se passando. Eu fui em uma igreja evangélica, aceitei a Jesus e comecei a dar os meus primeiros passos na presença do Senhor. Deus foi moldando meu coração, Deus foi moldando meu caráter, Deus foi moldando a minha vida. Eu conheci um presbítero na época por nome de Daniel, e ele me convidou para ir morar na casa dele. Eu vivi em um quarto, uma caminha de solteiro, uma caminha simples. Na época, o presbítero Daniel estava em uma prova muito grande e nós não tínhamos nem farinha seca para comer. Ele era casado, tinha 2 filhas e ainda para completar, Deus me colocou dentro da casa dele. Agora preste atenção, o que é viver pela fé. Presbítero Daniel pregava em uma autoridade, pregava numa eloquência, pregava em uma unção. Ele era um homem ímpeto, era um homem culto, mas estava passando por muitos vales, por muitas lutas. Aí eu conheci o pastor Luizão, na cidade de Maceió, que eu tenho como uma referência. Ele, na época, trabalhava em uma instituição chamada Soprobem. Eu liguei para ele e disse: pastor Luizão, nós não temos nada aqui dentro de casa. Ele me convidou a ir até o Soprobem, uma instituição evangélica, aonde distribuía sopa para aquelas pessoas que estavam nas ruas, para os mendigos, enfim. Quando eu cheguei lá, ele preparou um saco de batata, frutas, verduras, muitas coisas. Nós levamos para casa. Eu passei um ano no estado de Alagoas, vivendo e morando de favor, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria, morando de favor, vivendo dentro de um quarto simples. Eu de uma família grande, mas ninguém acreditava que eu tinha encontrado-se com Deus, que eu tinha mudado de caráter. E aí chegou o tempo de eu regressar para o meu estado de natureza, Sergipe. Chegando em Sergipe, meus irmãos, muita gente desacreditaram que eu era evangélico, que eu era agora um servo de Deus. E eu conheci o pastor Antônio, aonde ele me levou para morar na cidade de Lagarto, no estado de Sergipe. E lá eu fui morar em um porão, em um quartinho da igreja. Mas foi bom, foi uma bênção, porque naquele quarto daquela igreja eu aprendi
a engraxar o sapato do meu pastor. No quarto daquela igreja, Narabá, eu aprendi a lavar o carro do meu pastor. No quarto daquela igreja, eu aprendi a ler a Bíblia. No quarto daquela igreja, daquele quartinho simples, um ventilador simples, que quando eu ligava o ventilador, ele fazia... Eu me lembro daquele barulho. Eu me lembro daquele Eu me lembro daquela cama simples que eu forrava. Eu não tinha lavadora de roupas. Eu não tinha secretária doméstica. Era eu que forrava a minha caminha. Naquele quartinho eu aprendi a limpar o piso da igreja, passar pano no piso da casa do Senhor. Naquele darabaço, naquele quartinho, naquele quartinho, eu aprendi a limpar a casa do Senhor. Naquele quartinho, eu aprendi a limpar a igreja. Naquele quartinho, eu aprendi a lavar o carro do meu pastor. Naquele quartinho, Arabá, Suicamanagá, Suicelebiandará, Ricamanagadaga, Chorebiá, Sergminaha. Deus está falando com alguém que precisa voltar urgente aos momentos da leitura da palavra, as coisas diárias. O seu dia a dia, seu cotidiano, está ocupando o tempo da leitura. Derga manaia sorga labás. Derrica managandarai. Remanto naia serga. Herabadaia suque alabadaha. Remandoia surigi midehe. Remanto nagashui que alabás. Ei, não deixe o dia a dia ocupar o espaço da leitura da Bíblia. Não deixe o dia a dia tirar sua comunhão com o Espírito Santo. Aquele quartinho. Um dia eu me levantei, triste, olhava para aquele mundão de igreja, uma igreja grande. Na época, os bancos não eram como essas cadeiras, esses bancos de hoje. Aqueles bancos de madeira. Eu me levantava, passava pano úmido, passava vassoura, passava o pano úmido no piso da igreja, limpava a casa do Senhor. O meu pastor, na época, ele pregava bastante, viajava bastante, recebia muitos convites e agendas, e eu era o motorista dele. Eu dirigia para ele, eu andava com ele. Um dia eu fui levar ele para pregar. Ele pregando lá no altar e eu dentro do carro sentado. Eu via o fogaréu. Os irmãos falando em línguas espirituais, alegrando-se, sapateando aquela glória. E eu dentro do carro contemplando. A lágrima descia. A lágrima descia. A lágrima descia. Meu pastor pregando, os irmãos se alegrando, e eu lá dentro do carro esperando ele terminar, e a lágrima descendo. Chegou uma pessoa, uma mulher, uma anciã, uma senhora de idade. Ela ia passando perto do carro, voltou, me viu de cabeça baixa. Ela pegou a mão direita dela, passou assim na minha cabeça e disse: Rimianto na yasurgi amandai. Leria surgi alaba, suiki amanaha. Derimianto daga surgi midehei. Rimia suki amanaha. Lemanto na yasargi amanaha. Rubia suiki amandagai. Deremidi canta naga shuku monterabadaba. Herimi faço nesse nergiminaha. Ela disse:
meu filho, não chores, porque o que eu te prometi eu vou cumprir. Te levarei por este Brasil, conhecerás grandes, pequenos, ricos e pobres. Conhecerás nações, reinos, províncias, catedrais, igrejas, centro de recuperações. Eu cumprirei na tua vida tudo que eu te prometi. Não chores. E foi embora. Foi embora. Eu olhei pelo retrovisor, aquela senhorinha assim, ó, caminhando. Foi embora. Passou-se 1, 2, 3 anos. Depois dessa profecia, eu quero dizer para vocês que são apressados, eu quero dar um conselho para vocês que ainda está na Bíblia, os Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele levantou-se para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero dar um conselho para vocês. Não queira ser pastor antes do tempo. Não queira ter o cargo de apóstolo sem Deus ter te chamado para o ministério apostólico. Não queira ser aquilo que Deus nunca escolheu para você ser. É por isso que muitas bagunças, muitas coisas ruins está acontecendo no meio das igrejas. Homens com espírito do Saul, espírito de rebeldia, espírito desobediente, homens rebeldes, desobedientes, homens que não se sujeitam à sua liderança, homens que não se submetem às normas do ministério, às ordens do seu pastor. Eles acham que já é dono da verdade e se atropelam na vida. Não crescem, não saem do lugar. Roda, 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 mas não sai do lugar. O povo de Israel, por desobediência, rodeou 40 anos e não saiu do mesmo lugar. Muitos dizem, eu sou fogo, sou uma tocha, sou fogo vivo. Quando tu vai olhar, não sai do lugar, não prospera, não cresce. Porque há dentro dele orgulho, existe dentro dele soberba, existe dentro dele o eu. Além disso, existe dentro dele mentira, fofoca, armações, calúnias, disse-me-disse, adulterão, fornicador, prostituto. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Roda, roda. Sou vaso, sapato de aço. Mas não sai do lugar. Deus disse para Abraão, far-te-ei de ti uma grande nação. Abraão obedeceu. Abraão ouvia a voz de Deus. Abraão orava a Deus. Abraão buscava a Deus. Abraão era um homem de Deus. Teve seus erros, suas falhas. Durante toda a trajetória de Abraão, eu conoto e denoto 2 falhas. Primeiro, quando Abraão chegou no Egito, que o rei do Egito se engraçou pela esposa de Abraão. O rei do Egito tomou a esposa de Abraão para si, porque Abraão primeiro mentiu, dizendo que Sara era tua irmã. Por ela ser bonita, o rei quis tomar para si. Deus feriu aquele povo por causa de um pecado pequeno, mas é pecado, que é o pecado da mentira. Deus feriu aquele povo. Aquele povo ficou um povo ferido. O rei do Egito libera Abraão, envia Abraão. Abraão sai do Egito, levando Agar. Deus disse para Abraão,
pegue a sua esposa e saia. Abraão, homem de Deus, mas teve 3 falhas ou 4 no seu ministério. Primeiro, quando ele saiu, levou Ló. Ló e os seus pastores deram problemas para Abraão. Por causa de Ló, Abraão teve que enfrentar uma grande guerra em Sodoma e Gomorra, enfrentando homens. Anjos entraram em Sodoma e Gomorra por causa das intercessões de Abraão. Quando Deus te mandar, não ande com pessoas. Você não pode andar com pessoas que não tenham o mesmo objetivos que o seu, as mesmas visões que as suas, os mesmos discernimentos. Tem pessoas que te acompanham, tem pessoas que andam com você, mas para tentar tirar de você aquilo que você pode dar. Se você tiver um carro bom, se você tiver uma casa boa, se você tiver dinheiro, você vai viver rodeado de amigos, você vai viver rodeado de pessoas. Mas se você não tiver nada para oferecer, se você não tiver nada que oferecer, você não terá muitos amigos. Mas não se entristeça, porque você terá a presença de Deus. Você terá a presença de Deus na sua vida. E Deus disse para Abraão: rei, saia. Primeiro erro, ele levou Ló. Segundo erro, levou Agar. Terceiro erro, se deitou com Agar e gerou Ismael, adulterou. Homem de Deus, homem que teve experiências. Ei, escute uma coisa. Escute uma coisa. A Bíblia diz em Apocalipse umas 5 vezes: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, Abraão era um homem de Deus, mas ele teve seus momentos de defeitos e falhas e fraquezas. Você sabe o que me chama a atenção? Olha, eu estou para 22 anos de ministério, 41 anos de idade. Deus me levou em todos os 27 estados do Brasil. Deus me levou para fora do Brasil para pregar a sua santa palavra. Hoje eu sou pastor presidente de muitos pastores, de muitas igrejas. Mas não foi fácil para me chegar até aqui. Eu deslizei, eu errei, eu entristeci a Deus. Sabe qual é o problema da geração? É que quer atirar pedra nas pessoas, mas eles não olham para o que eles eram e fazem. Muitos são hipócritas. Muitos estão praticando erro, mas eles gostam de julgar. Se escondem atrás de uma Bíblia, se esconde atrás da Bíblia. São camuflados, mas gostam de atirar pedras nos outros. Gostam de acusar os outros. Gostam de denegrir a imagem dos outros. E geralmente, um homem maduro, um homem experiente, um homem vivido na vida, não perde tempo com fofocas, disse-me diz, com historinhas, com blá blá blá, com abafero. Homem de Deus, experiente na vida, escute-me. Deus falou com Abraão. Abraão saiu, levou Ló, levou Agar, errou com Agar, despediu Agar, rejeitou Ismael. Lá na frente, Abraão estava intercedendo pela vida de Ló. Sabe por quê? Porque Abraão olhou para trás e viu o rastro que ele deixou. Eu tenho um conselho para vocês. Eu tenho um conselho para essa geração.
não atire pedra em ninguém, porque um dia você poderá voltar. E pelo caminho que você passou, pode estar cheio de pedras, e você não conseguirá passar. Abraão, ele não atirou pedras. Ele poderia ter deixado Ló em Sodoma. Abraão poderia ter deixado Ló morrer. Mas quando Abraão soube que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão começou a interceder por Ló. Abraão começou a interceder por Sodoma. E Deus ouviu a oração de Abraão. Deus poupou a vida de Ló. Abraão poderia ter desejado mal para Ló. Abraão poderia ter dito: destrua, Senhor, porque lá tem um homem que me deu prejuízos. Lá tem um homem que me deu trabalho. Só que Abraão, ele era um homem de oração. Abraão era um homem culto. Abraão, apesar dos seus erros, das suas falhas, das suas fragilidades, Abraão era um homem bíblico. Abraão era um homem chamado por Deus. Há duas grandes diferenças: chamado por Deus e chamado pelos homens. Davi e Saul. Saul entrou pela oportunidade, porque os homens quis. Davi foi escolhido por Deus. Deus disse para Samuel: eu tenho um homem segundo o meu coração. Vai lá, Samuel, na casa de Jessé, e unja Davi a rei. Deus escolheu Abraão. Quem é escolhido por Deus, quem é chamado por Deus, é diferente. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 3, versículo 18: e vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O homem que é escolhido por Deus passa por lutas, passa por vales, problemas financeiros, problemas ministeriais, problemas intelectuais, problemas secundários, mas ele não desiste, ele não amaldiçoa ninguém, não deseja mal a ninguém, não arma para ninguém, não mente para se favorecer, não calunia ninguém, não detona ninguém. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus disse: ele é segundo o meu coração. Davi teve a oportunidade de matar Saul, acabar com a vida de Saul, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi disse: longe de mim tocar em ungido do Senhor, longe de mim. O que nós vemos aí nos dias atuais, o que nós estamos observando nos dias atuais, é homens falando mal de homens, pastores denigrindo imagem de pastores, pastores detonando pastores, mulheres falando mal de mulher, pastores casados traindo as esposas, pastores adulterão, pastores falastrões, pastores adivinhões, porque agora tem a tal da revelada, adivinhada. E eu quero dizer que os reveladores e adivinhões não herdarão o reino de Deus. Vocês podem até fazer palhaçada na igreja, vocês podem até sapatear, porque agora tem garganta de fogo, gogó de fogo, sapato de fogo, o homem do fogo, o homem trovão, o homem disso, o homem daquilo. Eu não vejo ninguém dizer: título, servo de Deus, servo de Deus. O maior título e o maior slogan que um homem ou uma mulher poderá carregar e propagar é ser chamado servo de Deus. A sunamita, quando ela via Eliseu passar,
Ela não viu sapato de fogo. Ela não viu gogó de fogo. Ela não viu garganta de aço. Ela não viu o homem da revelação. Raio-X, o homem que revela. A sunamita, quando via Eliseu passar, ela chamava o teu esposo e dizia: meu filho, meu marido, eu tenho observado que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. E por que a sunamita, ela não viu sapato de fogo, gogó de fogo, vaso, incalculável, intocável, homem que faz tremer, raio de trovão? Não, o maior título e o maior cargo e o maior slogan que o homem poderá carregar é ser chamado servo de Deus, ungido do Senhor. Deus não te chamou para ser homem trovão, garganta de fogo, sapato de fogo, homem das mãos de relâmpago. Deus te chamou para andar pela fé. Saia da sua terra e da sua parentela e deixa eu te mostrar o que eu te farei. Deus te chamou para ser um servo. Deus te chamou para ser um homem de Deus. Deus te chamou para fazer a vontade dele. Deus tem uma grande obra na sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, no quartinho da igreja, na cidade de Lagarto, Deus foi se revelando-se para mim. Deus foi me mostrando coisas maravilhosas. Quer ver? Olha só, eu abri aqui. Não vou dizer que é uma revelação de Deus para você. Eu abri. Mas olha só o que Deus fala para mim. Olha só, para mim e para vocês. Eu abri a Bíblia. Não é que tem gente que faz assim, ó. Tem gente que é muito espiritual. Vamos abrir, aonde cair Deus falando. Irmãos, Deus fala de Gênesis, Apocalipse. Às vezes, a Bíblia dele, ou a Bíblia dela, tá cheia de papel de loteria. Cheio de papel, cheio de dinheiro. Dinheiro não, mixaria. Coloca um monte de coisa na Bíblia, aí vai abrir para Deus falar. Não. Aonde você abrir a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é Deus falando. Eu abri a Bíblia aqui, caiu no capítulo 42 do livro do patriarca Jó. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos poderão ser impedidos. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, Deus, poderão ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que conhece, encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e o que eu não compreendia. Aí no versículo 4 do capítulo 42, Jó diz: escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me como ouvir. Dos ouvidos eu ouvi, e agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó da cinza. Jó, no capítulo 42, reconheceu seus momentos de fraqueza, quando ele amaldiçoou seu dia, quando ele pediu a morte, quando ele murmurou o dia do seu nascimento. Por isso que eu digo, nunca queira ser um super crente. Sabe esse povo que se acha santo demais, porque eu sou melhor? Desconfie. Tenha cautela com esse tipo de gente, porque o verdadeiro servo de Deus, ele se arrepende dia após dia. Olha aqui, Jó diz: com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvi, e com meus olhos agora eu te vejo. Por isso eu me abomino
e me arrependo-me no pó da cinza. Gente, está na Bíblia. Jó foi um homem que amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoou a sua vida. Jó perdeu família, filhos. Jó perdeu gados, ovelhas, bois. Jó pediu a Deus a morte. Mas quando Deus falou com Jó, se você ler a Bíblia, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 41, Deus deixou Jó ser provado. Jó foi provado por amigos, conhecidos, foi zombado na região. Mas Jó, ele não desistiu. Jó teve um momento de provação, que ele abriu a sua boca e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Pode zombarem, podem criticarem, podem falarem. Não tem problema. Meu Redentor está vivo, está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Ele irá fazer o impossível acontecer na minha vida. Essa é uma reflexão que eu quis trazer para vocês neste dia de hoje. Eu estou aqui na cidade de Balsas, aqui no estado do Maranhão. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos servos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te dê vitórias, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. E que o Espírito Santo de Deus possa te dar vitórias. Orem por mim, orem pela missionária Eudina, orem pela família dela, orem por nosso ministério. Quero agradecer aos pastores do nosso ministério, de outros ministérios, outros pastores de outros estados. Eu tenho recebido ligações, mensagens. Quero agradecer a todos os pastores que me recebeu nas vossas respectivas igrejas. Muito obrigado. Eu não sou merecedor. Eu era lavador do banheiro da igreja. Eu era lavador do carro do pastor. Eu era engraxate do sapato do meu pastor. Eu passava ferro no terno do meu pastor. Eu limpava o piso da igreja. Eu era um delinquente. Eu era um anarquista. Eu era um maloqueiro. E Deus me transformou, me trouxe para a tua presença. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Todos os pastores deste Brasil que já me receberam nas suas respectivas igrejas. Obrigado, líder. Obrigado por confiar, acreditar no meu ministério. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitórias. Que Deus te guarde. Que Deus te livre de todo mal. E que o Espírito Santo de Deus te dê vitórias. Um forte abraço. Estamos juntos. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Oh, glória.